As estrelas fixas. 37. As estrelas que se chamam fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não estão isoladas de toda atração exterior como se supõe geralmente. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares. Essa aglomeração não é outra senão a grande nebulosa da qual fazemos parte e cujo plano equatorial que se projeta no céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente, uma sobre a outra, e a gravidade universal as reúne todas numa mesma família. 38. Entre esses diversos sóis, a maioria é, como o nosso, cercada de mundos secundários que iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírius, são milhares de vezes mais magníficos, em dimensão e riquezas, do que o nosso, e o seu papel mais importante no universo, do mesmo modo os planetas em maior número e muito superiores aos nossos, que os rodeiam. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que um certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários aos quais a natureza deu funções diferentes, as que dizem respeito ao nosso Sol. Nota. É a que se chama em astronomia estrelas duplas. São dois sóis dos quais um gira ao redor do outro, como um planeta ao redor do seu Sol. De que estranho e magnífico espetáculo devem gozar os habitantes desses mundos que compõem os seus sistemas, iluminados por um duplo Sol. Mas também quanto devem ser ali diferentes as condições de vitalidade. Numa comunicação dada ulteriormente, o espírito de Galileu acrescenta, aspas, existem mesmo sistemas mais complicados, nos quais diferentes sóis desempenham face a face um do outro o papel de satélites. Produzem-se, então, efeitos de luz maravilhosos para os habitantes dos globos que iluminam, tanto mais que, apesar de sua proximidade aparente, os mundos habitados podem circular entre eles e receberem alternadamente ondas de luz diversamente coloridas, cuja reunião recompõe a luz branca. Fecha aspas, fim de nota. Ali, os anos não se medem mais pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos, iluminados por uma dupla luz, receberam por herança condições de existência inimagináveis para aqueles que não saíram nunca desse pequeno mundo terrestre. Outros astros, sem cortejo, privados de planetas, receberam os melhores elementos de habitabilidade, que não foram dados a nenhum. As leis da natureza são diversificadas em sua imensidão, e se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita não lhe é menos o eterno atributo. 39. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, todas elas não pertencem menos à mesma nebulosa estelar, que os olhares dos mais possantes telescópios podem, com dificuldade, atravessar e que as concepções, as mais ousadas da imaginação, podem, com dificuldade, transpor. Nebulosa que, não obstante, não é senão uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. 40. As estrelas que se chamam fixas não estão imóveis na extensão. As constelações que se figuram na abóboda do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância da Terra e a perspectiva sob a qual se mede o universo, desde essa posição, são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Capítulo 5, número 12. 41. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada está encerrada na mesma aglomeração cósmica, em uma mesma nebulosa que nomeais por Via Láctea.
Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, esses astros nele não são, cada um, menos animados por um movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em nenhuma parte. São regidos pelas leis universais da gravitação e rolam na extensão sob o impulso incessante dessa força imensa. Rolam não segundo rotas traçadas pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. Para tornar as minhas palavras mais compreensíveis, por exemplo, falarei especialmente de vosso Sol. 42. Sabe-se pelas observações modernas que ele não tem ponto fixo, nem central, como se acreditava nos primeiros dias da astronomia nova, mas que avança no espaço, arrastando consigo seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, essa caminhada não é fortuita e não vai errante nos vácuos infinitos. Perde-se longe das regiões que lhe assinalaram seus produtos e seus sujeitos. Não, a sua órbita é medida e concorrentemente com outros astros da mesma ordem dele e cercados como ele de um certo número de terras habitadas, gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, do mesmo modo daqueles sóis, seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque períodos seculares em grande número bastariam com dificuldade para marcar o tempo de um desses anos astrais. 43. O Sol central, de que acabamos de falar, ele mesmo é um globo secundário, relativamente a um outro mais importante ainda, ao redor do qual perpetua uma marcha lenta e medida em companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos constatar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis até que a nossa imaginação esteja fatigada de subir numa tal hierarquia. Porque não esqueçamos, pode-se contar em números redondos uma trintena de milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros como maquinismos gigantescos de um imenso sistema. 44. E esses astros, em números incontáveis, vivem cada qual uma vida solidária, do mesmo modo que nada está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre, assim também nada está isolado no incomensurável universo. Esses sistemas de sistemas pareceriam de longe, ao olhar investigador do filósofo que soubesse abarcar o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo, uma poeira de pérolas de ouro, levantada em turbilhões sob o sopro divino, que faz voar os mundos siderais nos céus, como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Não mais de imobilidade, não mais de silêncio, não mais de noite. O grande espetáculo que se desenrolasse deste modo sob os nossos olhares seria a criação real, imensa e cheia de vida etérea que abarca no conjunto imenso o olhar infinito do Criador. Mas até aqui não falamos senão de uma nebulosa, os seus milhões de sóis, os seus milhões de terras habitadas, não formando, como dissemos, senão uma ilha no arquipélago infinito. Os desertos do espaço. 45. Um deserto imenso, sem limites, se estende além da aglomeração de estrelas que acabamos de falar e a envolve. As solidões sucedem-se às solidões e as planícies incomensuráveis do vazio se estendem ao longe. As acumulações de matéria cósmica se encontram isoladas no espaço como as ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se se quer apreciar de algum modo a ideia da enorme distância que separa a acumulação de estrelas, da qual fazemos parte, das mais próximas aglomerações, é preciso saber que essas ilhas estelares são disseminadas e raras no vasto oceano dos céus e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior do que a que medem as suas dimensões respectivas.
Ora, se lembra que a nebulosa estelar mede, em número redondo, 1000 vezes a distância da mais próxima estrela, tomada por unidade, quer dizer, alguns 100.000 trilhões de léguas, a distância que se estende entre elas, sendo sempre mais vastas, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão de nosso espírito. Só a imaginação, em suas mais altas concepções, é capaz de transpor essa imensidão prodigiosa. Essas solidões mudas e privadas de toda a aparência de vida e de encarar, de alguma forma, a ideia dessa infinidade relativa. 46. Esse deserto celeste, entretanto, que envolve o nosso universo sideral e que parece se estender como os confins ressecados de nosso mundo astral, é abarcado pela visão e pelo poder infinito do mais alto, que para além desses céus de nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. 47. Além dessas vastas solidões, com efeito, mundos irradiam em sua magnificência tão bem quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos, esplêndidos oásis vagam no límpido éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Ali se desenvolvem os agregados longínquos da substância cósmica, que o olhar profundo do telescópio entrevê através das regiões transparentes de nosso céu. Essas nebulosas que chamais irresolúveis, e que vos aparecem como leves nuvens de poeira branca perdida em ponto desconhecido do espaço etéreo. Ali se revelam e se desenvolvem os mundos novos, cujas condições variadas e estranhas àquelas que são inerentes ao vosso globo, lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos constatar. É ali que resplende em toda a sua plenitude o poder criador, para aquele que vem de regiões ocupadas por vosso sistema. Outras leis estão em ação, cujas forças regem as manifestações da vida e as rotas novas que observamos nessas regiões estranhas nos abrem perspectivas desconhecidas. Nota. Dá-se em astronomia o nome de nebulosas irresolúveis, aquelas das quais não se pôde ainda distinguir as estrelas que as compõem. Haviam sido consideradas primeiro como acumulações de matéria cósmica, em vias de condensação, para formar os mundos, mas pensa-se geralmente hoje que essa aparência se deve à distância e que